A ideia que hoje, já falando tanto de pasto, né? E eu acho que ficou claro que o pasto ele é extremamente importante para o sistema de produção. Então, é colocar agora mais um influenciador do sistema, que é o suplemento. Então, essa é a minha meta aqui hoje. O sistema de produção do produtor de corte ele é muito diversificado. Então, existe aí, né, diversas possibilidades. E a nossa meta hoje é falar aqui do centro, né? Falar do famoso pasto cultivado. Então a gente falou a manhã inteira aí o quanto é importante produzir um bom pasto. Então é nessa perspectiva que eu vou falar agora do uso de suplementos. É na perspectiva de um pasto adequado, tá? Essa é a minha perspectiva hoje. É óbvio que, diante dessa perspectiva, nós entendemos que é necessário, né, fazer um planejamento adequado. Então, quando a gente fala da perspectiva de um pasto adequado, o que eu ouço muito é: por que eu vou usar o suplemento? Né? Por que eu vou usar o suplemento? Eu vou usar o suplemento? Eu devo usar o suplemento? Então, nós partimos assim de dois pressupostos muito distantes. Então, no grupo, eu cuido bem do meu pasto e eu me pergunto por que eu preciso usar o suplemento. E para aqueles que decidem, né, que é um pouco mais difícil fazer esse manejo adequado do pasto, isso é uma característica que nós, no Mato Grosso, existe uma perspectiva de introdução bastante intensa desse recurso suplementar. Então, são dois pontos totalmente distantes: aqueles que não querem usar o recurso suplementar e aqueles que usam demais o recurso suplementar. Aqueles que não querem usar o recurso suplementar, muitas vezes foi por uma experiência que não foi muito interessante. Como assim uma experiência que não foi interessante? Eu não usava o recurso suplementar e a partir do momento que eu passei a usar o recurso suplementar, o meu desempenho foi o mesmo. Eu mantive o desempenho e não tive uma alteração muito brusca do número de animais naquela área. Então a ideia é ajustar isso. E para ajustar isso, o primeiro ponto é compreender esse sistema. Então a suplementação, ela não deve ser utilizada sem a compreensão expressiva desse sistema. Como assim? Eu costumo dizer que a suplementação deve ser feita em duas etapas. Então a primeira etapa é compreender o seu pasto, tá? E compreender quais são as limitações do seu pasto. Esse é o primeiro ponto. Se não ocorrer a compreensão de qual é a limitação do seu pasto, a possibilidade daquela inserção do recurso suplementar dar errado é grande. Então a gente vai para a primeira fase, que é compreender o recurso suplementar, a limitação desse recurso suplementar, e a partir daí a gente verifica a resposta. Qual é a resposta básica que a gente verifica? A produção, tá? Qual foi o ganho de peso? Então, chegamos com aquela definição da limitação, qual foi o ganho de peso, aí a ideia é fazer a pergunta: esse ganho de peso, ele é suficiente para o meu sistema de produção? Sim. Né? Então, se vocês me respondem sim, esse ganho de peso ele é suficiente para o meu sistema de produção. Então, legal, acertamos. Vamos manter. Né? Vamos manter esse sistema com essa inclusão desse recurso suplementar. Se a resposta é não foi adequado, tá? Eu preciso de um ganho de peso maior. A partir daí nós vamos para a segunda fase, tá? Então, faço a primeira fase, identifico as limitações do meu pasto e aloco o recurso suplementar. A resposta não foi adequada, eu vou para a segunda fase, que é chegar na minha meta. Eu quero chegar na meta, tá? Como que eu faço isso? Hoje, eu vou falar, no mercado existem 4 possibilidades de aquisição, tá? São 4 grupos de produto. Então, nós temos hoje sendo comercializado o suplemento mineral colmeia, o suplemento mineral proteico e o suplemento mineral proteico energético. O que são esses produtos? O suplemento mineral é fonte de
minerais e macrominerais, e ele possui menos do que 42% de equivalente proteico, tá? Ele possui menos do que 42% daquele famoso nitrogênio não proteico. Isso quer dizer, em resumo, né, que esse produto ele vai ter menos do que 15% de ureia. O suplemento mineral com ureia é aquele produto que tem igual ou valor maior do que 42% de equivalente proteico. Então ele tem aproximadamente 15% de ureia ou mais do que isso. Os outros dois, que são o suplemento mineral proteico e o proteico energético, ambos tem que ter no mínimo 20% de proteína bruta. Essa proteína bruta não pode vir só de ureia, tá? Parte dessa proteína bruta vai ser farelos. E o que diferencia o proteico do proteico energético é que no energético existe uma obrigatoriedade de identificação do teor de NDT. Então, na teoria, esse suplemento energético, ele é um suplemento que ele tem um maior teor de energia e um menor teor de proteína, e isso é o que diferencia ele do suplemento proteico. Olhando os produtos que são comercializados, já é claro que existe um pré-requisito para a suplementação de animais em pasto, que é a suplementação mineral. Então, quando eu disse lá que a primeira etapa do processo de suplementação é identificar as limitações, a gente vai fazer um exercício hoje identificando essas limitações. Então, limitação para qualquer pasto, pasto adubado, pasto sem adubar, pasto de águas, pasto de seca, o pré-requisito é a suplementação mineral. Não existe pasto completo. Quando a gente fala que ocorre suplementação de animais em pasto, percebam que esse tema é uma associação já do pasto e a suplementação mineral. Então, a suplementação mineral é pré-requisito e isso já está compreendido nos produtos que são comercializados. Tá? Todos eles, percebam que tem a denominação suplemento mineral com ureia, suplemento mineral proteico e suplemento mineral proteico energético. Tá? Um outro ponto é que existe a classificação de suplementos de baixo e alto consumo. Essa ideia de baixo e alto consumo demonstra que, de uma forma geral, os suplementos de baixo consumo são aqueles que o consumo é menor do que 0,3% do peso corporal, tá? Até 0,3% do peso corporal. Isso quer dizer que são suplementos de baixo consumo. Quando eu devo utilizar um ou outro suplemento? Então, existe um pré-requisito. Os suplementos de baixo consumo, eles devem ser utilizados para quem tem pasto. Tá? Se não tem pasto, não tem sentido utilizar suplemento de baixo consumo. Então, se a gente está falando aqui do sistema em que produz muito pasto, né, um sistema que está identificando a necessidade de aumentar a produção de pasto, percebam, né, olhando de uma forma grosseira, que a identificação seria o uso melhor desses suplementos de baixo consumo. Vocês concordam comigo? Se eu estou produzindo pasto e o único pré-requisito que eu tenho entre os suplementos de alto e baixo consumo, proteicos de alto e baixo consumo, é que o de baixo consumo tem que ter pasto, então, se eu quero produzir muito pasto, se eu vejo essa necessidade, que isso é importante, logo a gente cai na linha desses suplementos de baixo consumo, que é o consumo até 0,3% do peso corporal. Outra coisa que acontece na suplementação muito é a identificação que existem produtos típicos para cada um dos períodos do ano. Existem os produtos para aquele período que não chove e aquele produto para o período que chove. Isso é utilizado como uma regra geral. Então, vocês vão perceber que, de uma forma geral, é ofertado ao cliente, né, que no período de seca, os produtos adequados seriam aquele suplemento mineral com ureia, o suplemento proteico, e no período que chove, né, que tem um ciclo biométrico maior, que o pasto produz mais, seria a indicação do suplemento mineral e o suplemento mineral proteico energético. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês a respeito de períodos e essa diferença de produção do pasto é que é muito difícil identificar de uma forma geral essa perspectiva, isso principalmente no período das águas, que deve ser utilizado apenas suplemento
mineral proteico energético. O porquê disso? Porque quando você define essa base de produtos, você não está vendo a produção de animais em pastejo como a organização de uma dieta. Então, parece que a percepção geral é que quando se trabalha com confinamento e aquele ajuste da dieta que é feito com adaptação semana a semana, com rigor de controle de consumo, que ali existe uma ciência grande para a elaboração da dieta. E quando você fala em suplementação de animais em pasto, parece que é algo empírico. Mas não é algo empírico. Quando a gente faz suplementação de animais em pasto, a gente está ajustando uma dieta. E o diferencial é que no nosso caso, nessa produção de animais em pasto, nós temos um componente da dieta, que é o pasto, que ele muda muito. Muda muito a característica desse pasto. Então, quando você faz uma dieta no confinamento, você faz a avaliação da matéria seca ali da sua forragem, vai ajustando, você tem um controle disso. Quando você trabalha com animais em pasto, você depende do ambiente. Então, por isso que às vezes é comum simplificar o processo, mas ele não deve ser simplificado, porque os animais em pastejos nós estamos no dia a dia organizando a dieta desses animais, onde um dos componentes, que é o pasto, muda demais, tá? Então essa é a mensagem, uma outra mensagem que eu quero que fique claro aqui para vocês. Então, para a gente fazer esse exercício, vou propor um exercício aqui. Eu peguei 4 trabalhos e aí eu já vou falar qual que é o capim, qual que é a região. Por que eu escolhi esses 4 trabalhos? Porque eu tentei definir a mesma região, que é Rondonópolis, o mesmo capim, que é o Marandu, tá certo? E aí, com 2 propostas. Na primeira proposta, é uma propriedade que já faz o manejo mais ajustado desse pasto. E, num segundo momento, nos 3 trabalhos com fêmeas, é uma propriedade que a gente tentou melhorar o processo, tá? Então, percebam, no primeiro trabalho, os animais só com suplementação mineral, machos, ganharam mais de 800 gramas dia. Já estou terminando. E por que isso aconteceu, Percebam aqui comigo. Existia um pasto com característica adequada e naquele momento a proposta era, eu já tenho esse ganho de peso, mas eu quero aumentar. E aí o proprietário comprou 2 produtos. Comprou um produto com 20% de proteína, que era o mais comercializado, e quis desafiar o outro com 40% de proteína bruta. Olha o que aconteceu. Os animais ganharam o mesmo peso. Por que isso aconteceu? E não aumentou a taxa de lotação. Por que isso aconteceu? Porque não olha o pasto como dieta. De uma forma geral, considerando a exigência nutricional dos animais, existe uma relação entre energia e proteína, NDT, vou utilizar a unidade NDT que fica mais fácil. Existe uma relação que ela vai de 4 a 6,5. Uma relação de 4 a 6,5. Sendo que os machos, eles possuem uma relação menor, que está próxima a 4. Isso quer dizer o seguinte, que os pastos, de uma forma geral, como são manejados no Brasil, eles possuem uma relação NDT-proteína próxima a 6. Então, mesmo no período das águas, a gente percebe que existe uma deficiência de proteína, mesmo nos pastos bem manejados, tá? Mostrando que o ideal dos produtos que são comercializados, que no geral possuem 20% de proteína, é a gente aumentar um pouquinho o teor de proteína desses produtos para adequar essa relação energia-proteína, tá? Então, pensar no pasto como dieta. Terminando, no outro exemplo aí, no exemplo das fêmeas, percebam que uma das características da suplementação é ajustar o sistema. Então, perceba, a gente estava tentando melhorar. Imagina conseguir um lote de fêmeas no período das águas, um ganho com controle de 250 gramas. É extremamente baixo. Para a gente entender, de uma forma geral, como estão os passos, que nós iniciamos essa implementação de manejo. E nós conseguimos, no segundo ano, aumentar essa produção para 450 quilos para animais com suplemento mineral.
E aí, nós colocamos alguns suplementos com teores diferenciados de energia. Então, o suplemento ele fornecia a mesma quantidade de proteína e a gente ia aumentando o teor de energia desse suplemento. Percebam que os animais ganharam o mesmo peso, tá? Os animais ganharam o mesmo peso entre os suplementados. Isso, é lógico que isso não tem comercialmente para vender, mas só para vocês entenderem que o pasto ele deve ser levado como dieta e que a deficiência nas águas não é sempre energia, tá? Nós fizemos um suplemento com 58% de proteína e o animal ganhou peso, tá? Muito próximo do suplemento com 20% e 30% de proteína bruta, ok? Aditivo. Devo usar ou não? Se você já fez todos os outros manejos de forma adequada, pode dar resultado. Então, são dois trabalhos mostrando. No primeiro, a gente não viu resultado diferente com o uso de aditivos e no segundo, outro. E percebam que o melhor desempenho foi exatamente para os animais com suplementação mineral e aditivo. Tá? E aqui, nesse caso, era a monenzima, porque tinha muito pedido, tem trabalhos com ginecina e queriam usar a monenzima no pasto. Então, a gente fez um trabalho e percebeu o seguinte: num pasto bem manejado, com teor adequado de M, o uso da monenzina é legal. E para finalizar mesmo, agora na seca, o pré-requisito é ter pasto, tá certo? Vou aumentando o teor de suplemento fornecido, vai aumentando de forma específica o desempenho dos animais? Não, a gente mostrou que não. Como assim não? Nós fizemos o mesmo suplemento e fomos aumentando a quantidade, fornecemos de meio quilo até 2 quilos. Quando passou de 1 quilo, o animal reduziu de forma drástica o ganho de peso. Então ele ganhou meio quilo até 1 quilo e depois reduziu de forma drástica. Isso quer dizer o seguinte: se você não faz uma suplementação racional, você investe com a inserção do suplemento e reduz o ganho, tá certo? O ganho ele não aumenta de forma linear. Então, não há esse aumento sucessivo do ganho. Então, cuidado com a suplementação. Ela é interessante, ela é extremamente adequada. Ela vai dar o ganho de peso. É possível, mesmo os passos com um manejo adequado, aumentar o ganho de peso com a inserção de suplemento, mas desde que seja feito de forma racional, entendendo que o pasto é uma dieta e não é uma atividade empírica. Obrigada.